buenas noches. Mi nombre es Alex Olivares. Soy socio de la Fundación para la Seguridad del Paciente de Chile. Y esta noche, en el camino a conmemorar el Día Internacional por la Seguridad del Paciente, que ustedes recuerdan es el 17 de septiembre, como fundación hemos iniciado una serie de charlas, un ciclo de charlas, que hemos denominado Nos juntamos todos los 17 a las 7. Todos los meses estamos reuniéndonos con importantes profesionales de la salud de toda Latinoamérica para compartir temas relacionados con la seguridad del paciente en el camino a conmemorar el Día Internacional de la Seguridad del Paciente. Hoy tenemos una importante invitada de el Instituto Brasileño por la Seguridad del Paciente. Este instituto, dirigido por el doctor Franco, ha sido un colaborador fundamental en el trabajo de la Fundación por la Seguridad del Paciente, y hoy día una de sus fundadoras nos acompaña para compartir un importante tema. Así es que, sin más demoras, voy a dejar con ustedes a Karina Pires. Ella es enfermera de profesión, es fundadora y directora de operaciones del Instituto Brasileño para la Seguridad del Paciente, que está ubicado en Sao Paulo, Brasil. Karina, muchas gracias por participar esta tarde con nosotros y te dejo para que puedas hacer la presentación. Muito obrigada, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer receber esse convite para compartilhar um pouco dos nossos trabalhos em conjunto, em comum. O IBSP, Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, é um parceiro da Fundação de Segurança do Paciente do Chile, já há alguns anos, talvez há 3, mais ou menos. Trabalhamos em parceria e compartilhando conteúdo e levando um pouco mais de acesso à segurança do paciente para profissionais e as instituições. Eu fui convidada para abordar um assunto com vocês, do qual nós estamos hoje passando, que é o impacto da saúde mental dos profissionais de saúde para a segurança do paciente. E eu trouxe uma apresentação, vou compartilhar com vocês, para que a gente possa começar a conversar um pouquinho sobre pandemia, os impactos da saúde do profissional na segurança do paciente. Então, com o surgimento da Covid-19, no início de 2020, nós todos tivemos aí um impacto imediato na nossa vida cotidiana. A maneira como a gente teve que repensar nas nossas atividades do dia a dia, o nosso trabalho, as escolas, os mantimentos, a compra dos mantimentos, a restrição ao isolamento social e toda essa dificuldade de acesso dos hospitais, principalmente, né, pelos pacientes acometidos aí pela Covid. Tudo mudou muito, tudo isso trouxe uma avalanche de sentimentos, de emoções para todos nós no mundo, e em nós e nas pessoas que a gente precisa cuidar dos acometidos, né, nos pacientes. A pandemia vem deixando aí alguns lastros, alguns de transformação na saúde, na economia, na sociedade, na relação entre as pessoas e na política e entre países. Então, a gente vai fazer uma reflexão hoje desses impactos todos, do ponto de vista de emoção, de qualidade de vida, de bem-estar, e esse impacto dos profissionais que estão no dia a dia da assistência à saúde, cuidando dos pacientes, e o impacto para a segurança dos pacientes na assistência, principalmente hospitalar. Eu gostaria de falar rapidamente do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, conhecido também como IBSP. Nós trabalhamos já, fazemos esse ano 10 anos de fundação,
é uma instituição que preza por qualidade e segurança e entende essas duas dimensões como uma prioridade dentro das organizações de saúde. Nesse sentido, a gente vem trabalhando com conteúdo educacional. Educação é um pilar estratégico para nós no IBSP, em que a gente distribui esses conteúdos em diferentes veículos e mídias, diversas formas de distribuição, para que possa chegar para os profissionais e para as instituições um conhecimento de segurança do paciente de qualidade e um conhecimento atualizado e importante aí para o dia a dia desses profissionais. Como eu disse, o IBSP está fazendo 10 anos, hoje algum tempo já, nós temos posicionado o nosso instituto hoje como uma referência de conteúdo, do ponto de vista de informação no nosso país. Ele é o hub do segmento saúde, hoje referência no que diz respeito aí a essa temática, que é a qualidade e segurança do paciente. Para isso, a gente conta com um portal, www.segurançadopaciente.com.br, onde a gente promove aí um conteúdo editorial independente, imparcial, com essas atualizações, essas diretrizes, as publicações relacionadas às boas práticas, as tendências mundiais, as campanhas mundiais, e tudo que a gente pode oferecer de forma gratuita para os profissionais de saúde que buscam essa nova ciência, que é a segurança do paciente. E aí, entrando objetivamente no nosso espaço agora, falando um pouco da temática do qual eu fui convidada a abordar, os profissionais hoje, então, pensando do ponto de vista da saúde mental, nós estamos, né, há mais de um ano atuando na linha de frente contra a Covid-19, e esse esgotamento é algo perceptível nos profissionais. Essa exaustão tem origem não só pelo número elevado de casos e mortes dos pacientes, mas também mortes dentro do ambiente hospitalar dos nossos colegas de profissão, às vezes, dos nossos familiares, e também a forma como essas alterações da pandemia vêm provocando alterações no bem-estar pessoal e profissional dessas pessoas. O acometimento dos profissionais de saúde pela Covid é uma situação que deixa a gente com uma preocupação enorme com relação à nossa exposição e principalmente com a exposição dos nossos familiares e amigos, porque lembrando que nós estamos dentro do ambiente hospitalar e ainda pela questão do contágio, a transmissibilidade muito alta, a gente, né, corre esse risco também de veicular e levar isso para dentro de casa. Então, existe realmente um medo nessa situação. Esse é um problema enorme, que eu convido todos que estão assistindo essa aula, essa webinar, para participar de uma reflexão sobre a saúde mental diante de tanta complicação e diante de tanta preocupação, né? E mais do que isso, quais seriam os impactos desse cenário para a segurança do paciente? Então, acho que é uma conexão que a gente está propondo, que eu estou propondo aqui para essa reflexão, para esse conteúdo hoje. O conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde da década de 40 é que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência da doença ou de uma enfermidade. Então, a saúde ela é vista além do corpo do doente, um olhar para o indivíduo, além de toda a sua complexidade do ponto de vista físico, além do adoecimento do corpo. Então, e o que efetivamente isso quer dizer quando a gente fala de saúde? Isso quer dizer que a gente precisa ter um equilíbrio
que há uma necessidade de ter um equilíbrio de todas as dimensões e áreas da nossa vida, seja ela pessoal, social, profissional, espiritual, um equilíbrio entre as nossas relações sociais, familiares, um bem-estar nas relações de trabalho, dentro das instituições, se for necessário, se for o caso, um bem-estar com o meu próprio corpo e todas as dimensões que formam a complexidade que é o indivíduo. Mas o que houve, no entanto, com a chegada da pandemia, em dezembro do ano passado, de 2019, ano retrasado, aqui no Brasil, o primeiro caso foi em fevereiro de 2020, a pandemia da Covid-19 nos trouxe algumas oportunidades minimamente de reflexão, em especial com relação à segurança do paciente. Nós tivemos algumas situações de superlotação dos hospitais, assim como outros países, em especial, obviamente, nas UTIs, com a necessidade constante do uso dos equipamentos de proteção individual para bloquear, na tentativa de bloquear essa contaminação entre todos. Isso inclui os profissionais, não só os pacientes, a falta de recursos humanos, porque pelo alto grau de contágio a gente teve muitos profissionais que foram afastados, e nós tivemos um contingente de pessoas, às vezes recém-formadas, ou até mesmo com nenhuma ou pouca experiência no manejo dos pacientes críticos, quando a gente teve aqui a abertura dos hospitais de campanha, principalmente. É uma situação na qual a gente pode inferir a possibilidade de aumentar ainda mais o risco de um incidente, um evento adverso, advindo do cuidado daquele paciente que já está no status crítico e altamente complexo. E aí, nesse contexto, nós tivemos uma necessidade de desenvolvimento de novos fluxos de trabalho, novos fluxos de atendimento. Desenhamos aí os novos processos para atendimento dos pacientes cirúrgicos, quando as cirurgias foram retomadas, né? Os não COVID, aqui no Brasil é conhecido também como área limpa. E para isso nós tivemos que desenvolver novas maneiras de trabalhar, novas formas de se comunicar entre a equipe, entre os pacientes e principalmente os familiares, de prestar um cuidado minimamente seguro, de qualidade para esses pacientes. Tudo isso que está aqui, nesse slide, nessas caixinhas, uma única certeza, de que a incerteza era uma constante e ainda né? Porque nós não sabemos ainda, ainda que a gente tenha pesquisas e perspectivas, pouco se sabe ainda qual vai ser o impacto dessa pandemia para os profissionais, para os pacientes, para a sociedade, para a economia, para o nosso futuro e para a segurança do paciente. Essas situações todas, elas trouxeram uma sobrecarga na saúde mental desses profissionais de saúde, com um desequilíbrio importante das áreas da vida desses indivíduos, e muitas dessas situações que eu mencionei no slide anterior, elas tiveram algumas consequências para os profissionais. A gente teve aí alguns casos de adoecimento dos profissionais que se contaminaram durante a prestação do cuidado. O medo foi uma constante também de levar, como eu disse, levar o vírus para dentro de casa e contaminar, né, as famílias. Algumas pessoas, alguns profissionais deixaram suas casas nesse período. Isso foi feito também via instituições, algumas instituições, principalmente no início da pandemia, isolou os profissionais, ou os próprios profissionais se isolaram espontaneamente. A questão do afastamento social, que foi altamente necessária para que a gente pudesse, numa tentativa de conter essa disseminação da Covid. O burnout, que é bastante estudado nesse perfil de trabalhador, e que só cresceu ainda mais durante a pandemia, e o luto, o luto em família, principalmente, não só dentro do hospital nem se diga, a gente tem hospitais aí e que a gente teve que aprender a fazer forçadamente a comunicação de más notícias quando precisava comunicar a família que não estava lá, principalmente porque a gente teve as restrições de acesso,
às vezes mandando mensagem por WhatsApp, por telefone, né, os hospitais que tinham menos recurso. E tudo isso no dia a dia de trabalho, então, e luto também entre família até, né, dos profissionais que perderam seus parentes, seus entes queridos aí. No Brasil, a gente teve uma iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no rodapé, na fonte, publicou agora em março de 2021, desse ano, uma pesquisa que foi aplicada em todo o território nacional, teve a participação de mais de 25 mil participantes aí, de profissionais da equipe multidisciplinar, entre eles enfermeiros, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas e entre psicólogos que tiveram uma atuação importante também nesse período, sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde no contexto da Covid-19. Essa pesquisa mostrou que a pandemia mostraram alguns dados, mostrando aí a alteração do modo de vida dos profissionais, e em 95% dessas pessoas tiveram um impacto. 50% dessas pessoas admitiram excesso de trabalho ao longo da pandemia, com jornadas de trabalho superiores a 40 horas semanais, que é a nossa legislação, então trabalharam muito mais do que o tempo previsto. E um dado importante, sob o ponto de vista social e econômico, é que 45% dessas pessoas precisavam ou ainda precisam de mais um emprego para sobreviver. E a gente tem essa realidade, o Brasil é um país muito grande, e a gente tem realidades muito distintas ainda entre os estados e a depender da região do nosso país. Esses resultados também mostraram o quão grave e prejudicial são essas consequências da saúde mental desses profissionais, principalmente dos que estão na linha de frente no cuidado direto ao paciente COVID, né? Essas alterações mais comuns acontecem no dia a dia de trabalho dos hospitais. E eu trouxe aqui alguns desses dados para compartilhar nessa apresentação, sendo aí algumas alterações relacionadas a sintomas, né? Então, dos profissionais que participaram dessa pesquisa, cerca de quase aí 16% tiveram alterações relacionadas ao sono, 14% queixas como irritabilidade, choro frequente, 12% uma tensão importante, uma dificuldade de relaxar, de se desligar das tarefas mais intensas, né? Uma situação que dá margem também e abre um caminho grande para estresse. 9% dessas pessoas relacionaram e relataram uma dificuldade importante de concentração. Então, veja que existe um impacto grande, porque a gente está falando de profissionais que estão dentro de terapia intensiva e que têm um impacto direto, né, no seu bem-estar. 9% uma desmotivação, uma perda de satisfação com relação à carreira, uma falta de esperança, ainda que a gente tivesse a perspectiva, e os profissionais foram os primeiros a serem vacinados, né? E 8% dessas pessoas com queixas de uma sensação negativa para o futuro, um tipo de pensamento negativo, e ainda mais um dado aqui que é alterações relacionadas a apetite e peso. Acho que é um conjunto de sinais aí, e de sintomas também, que a gente pode levar a pensar realmente nessas alterações e nesses impactos, então relacionar imediatamente a questão da saúde e da falta do bem-estar, qualidade de vida e bem-estar, do qual eu mencionei no início dessa apresentação. E com tudo isso, entendendo
todo esse contexto e compreendendo os dados relacionados a esse impacto da pandemia na saúde mental dos profissionais e para a segurança do paciente, o IBSP criou, mais ou menos, um pouco mais de 2 meses, uma campanha de apoio a esses trabalhadores. Então, a ideia foi criar, foi criar uma campanha para oferecer um apoio e um acolhimento por meio da informação, que é algo que é uma constante hoje no nosso portal de conteúdo. Nós entendemos a relevância do tema, porque a gente sabe que os profissionais estão esgotados, esgotados eles acabam sendo mais suscetíveis a falhas, né, ao acometimento das falhas, e por consequência a segurança do paciente, ela é ameaçada e ela é impactada também. Nós fizemos um trabalho, uma campanha por um período de mais ou menos 60 dias, no qual a gente veiculou diversos formatos de conteúdo, pensando em promover e tentar promover, né, algumas ações de qualidade de vida, desde dicas como gerenciamento de emoções, da ansiedade, segurança do trabalhador, nutrição, hábitos saudáveis, a importância do sono, que foi relatada na pesquisa da Fiocruz, do descanso depois de um dia de trabalho intenso, a gestão do tempo, né? O que eu devo priorizar durante o meu dia, principalmente quando eu estou em casa e com a minha família, a arte da gente se comunicar de uma forma mais assertiva, né? Para quando eu preciso dar uma má notícia durante um plantão. Enfim, diversas informações e dicas que pudessem apoiar esses profissionais nesse momento da pandemia. Como fundadora e como apoiadora da campanha, no planejamento junto com o time do IBSP, eu acho que foi uma iniciativa inovadora e que a gente pode contribuir aí de alguma forma para levar minimamente um pouquinho desse acolhimento que os profissionais tanto precisavam, né, para as equipes multidisciplinares nesse momento tão difícil. Nesse sentido, entre as ações que nós fizemos algumas enquetes, e uma delas foi no perfil das redes sociais do IBSP, e, lamentavelmente, esses dados, eles não são muito diferentes do que eu já mostrei nos slides anteriores, que foram baseados em referências e estudos científicos, né? Uma das nossas enquetes, ela aconteceu dia 28 de abril, a gente teve uma média um pouco mais de 900 pessoas responderam, e esse aqui são alguns dos dados. 40% desses profissionais que responderam relataram já ter contraído a Covid-19. Um dado ruim, que somente 35% desses profissionais conseguiram colocar uma prática de atividade com foco na saúde emocional no dia a dia. 36% desses respondentes disseram ter conseguido incluir uma prática de atividade física. 62% relatam não dormir bem, com alterações frequentes e diariamente relacionadas ao sono. 46% com relação à alimentação inadequada, não conseguem manter uma alimentação saudável, e somente 20% dessas pessoas buscaram por um apoio e um acompanhamento de psicoterapia para apoiar nessa situação atual. Esses dados que a gente pode inferir, eles também corroboram para que essas instituições, para que a gente pense numa iniciativa das instituições de saúde, dos conselhos e das sociedades de classe, para que a gente possa criar iniciativas para apoiar esses trabalhadores, tentando amenizar esses impactos e, consequentemente, apoiar e melhorar o impacto que tudo isso vai ter para a segurança do paciente. Acho que uma questão importante também e que tem sido levantada, principalmente pelo CDC, é a condição pós-Covid. Se a gente está falando de uma porcentagem grande aí de profissionais que foram acometidos pela Covid,
uma questão importante, então, é uma condição chamada pós-Covid, né? Condição pós-Covid. O Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que é o CDC, ele tem feito algumas publicações sobre a investigação desse conjunto do que restou da doença, né, nessas pessoas. Talvez a gente possa dizer até que são novos problemas identificados, né, que foram gerados em decorrência das pessoas que foram acometidas pela Covid. Segundo essa publicação do CDC, essa condição pós-Covid, ela geralmente se manifesta a partir da 4ª semana depois da infecção. Ela pode acontecer nos pacientes sintomáticos graves, mas também em pessoas que tiveram sintomas leves ou pessoas que foram assintomáticas. Esse estudo acompanhou cerca de 1.700 pessoas por um período de 6 meses pós-infecção na cidade de Wuhan, na China, e que mostrou aí uma parte dessas pessoas relatou mesmo que nesse período teve alguns dos sintomas que estão aqui. Então, pós-Covid a gente também tem, então é uma outra situação, 63% dessas pessoas relatam um cansaço frequente, uma fraqueza muscular, uma desmotivação, 26% relatou, de novo, dificuldade para dormir, alterações relacionadas ao sono, e um dado importante, 23% ansiedade e depressão. Então, além disso tudo, também foi relatado com frequência algumas questões relacionadas do ponto de vista de alterações neurológicas e psíquicas, e em menores casos, para as consequências, os que contiveram consequências mais graves da COVID ainda levam para casa aí alterações respiratórias e cardíacas. Tudo isso nos leva a pensar de que a gente ainda tem muito para fazer pelos profissionais de saúde, ainda vai ser necessário um apoio, talvez a médio e longo prazo, para esse restabelecimento, né, das condições de vida, qualidade e bem-estar desses profissionais. Acho que a gente vai ter aí uma visão do que vem pela frente, do como é que a gente vai tratar quando a gente sair dessa fase. Estamos tentando sair dessa fase mais crítica novamente, né? E, paralelamente a esse cenário, então, e essa realidade que a gente está vivendo, eu acho que a gente precisa pensar nesses impactos e na transformação que toda essa onda pandêmica fez, ainda vai fazer na saúde, em especial na segurança do paciente. Entendendo que o sistema de saúde, antes mesmo da gente imaginar a pandemia, é um ambiente altamente complexo e que depende da perfeição humana. Então, não resta dúvida, talvez afirmar que esses mesmos profissionais que agora estão cansados, que estão esgotados e muitos deles estão doentes, que eles podem ameaçar, sim, e até contribuir com o aumento da chances, probabilidade de um erro, de uma falha na assistência, e principalmente da ocorrência de um evento adverso, que é um evento que causa dano, mais um dano aí para esse paciente, né? Isso tudo porque a gente precisa relacionar realmente o impacto da saúde mental dos profissionais, a segurança do paciente, atribuindo o elemento, fator humano, que ainda é uma parte dependente do sistema atual de saúde de todo o mundo, de todos os hospitais no mundo. Em março desse ano, ainda em março, a AHRQ, que é a Agência Americana de Pesquisa e Qualidade em Saúde nos Estados Unidos, publicou uma pesquisa feita por especialistas em qualidade, segurança e cuidados intensivos. Essa pesquisa chama Impacto da Pandemia, da pandemia de Covid na segurança do paciente. Essa publicação, ela descreveu algumas principais maneiras de como é que esses hospitais seguiram com essas adaptações aí, na forma como a gente presta o cuidado na saúde,
que precisou considerar toda essa pressão, essa tensão no sistema de saúde. Isso inclui essas estratégias que nós tivemos que incorporar de prevenção para a gente minimizar o risco ou até mitigar a consequência, a difícil tarefa de priorizar as necessidades que eram mais urgentes, como, por exemplo, os procedimentos cirúrgicos dos pacientes oncológicos, porque tinha uma janela de intervenção e não poderiam perder, para que a gente não pudesse. Agora a gente está tendo uma sobrecarga também, com os pacientes vindos agora, que não fizeram intervenção, agora eles vêm mais críticos, mais graves, mais doentes, porque ficaram represados, né? Uma necessidade da gente dar conta da escassez dos insumos, do qual a grande maioria dos países passou, né? Como foi o caso dos EPIs, os suprimentos, gestão de suprimentos, dos equipamentos de proteção individual e de medicamentos, né? Mais recentemente no Brasil, por conta da sedação e a curarização desses pacientes críticos, e a mitigação dos riscos, porque é uma condição complexa, porque a gente tem um vírus circulando com alta transmissibilidade dentro e fora dos hospitais, né? Essa pesquisa considerou não só os fatores humanos, que foi apontado como uma questão relevante para a segurança do paciente, mas também duas dimensões aqui que são algo que a gente já fala e já trata em segurança, que são as falhas e atrasos diagnósticos, né? E a prevenção e controle de infecções, que estão dentro do grupo de erros e danos associados aí também à pandemia da Covid-19. A ocorrência dessas falhas e o que a gente chama de falha ou atraso diagnóstico é um tipo de incidente que tem como uma das suas causas, se não causa raiz aí, fatores relacionados à sobrecarga do sistema. Por exemplo, como por exemplo a gente tem pacientes com problemas respiratórios que passam pela instituição, adentram a instituição e recebem o diagnóstico de COVID, e nem sempre é COVID, né? O que acontece é um viés cognitivo, por conta da pandemia, direcionou esse pensamento, baseado nessa frequência que é alta e que esse médico, essa equipe faz esse diagnóstico com frequência e acaba pensando na COVID, nem sempre, e nem tudo, nem toda insuficiência respiratória é COVID, né? E no caso das prevenções, né, da prevenção e controle das infecções, a pesquisa descreve a ocorrência de falhas na paramentação, na hora de colocar esses equipamentos, também de proteção individual, na colocação e na retirada desses equipamentos, né, que é uma atitude que aumenta muito o risco de infecção. Eu acho que aqui é um momento da gente investigar e até mesmo resgatar esses protocolos assistenciais de controle de infecção, principalmente porque a gente sabe que a adesão às diretrizes, ela já não é muito fácil e ela pode ser ainda mais complicada nesses momentos em que a gente tem picos de atendimento, um elevado número de atendimentos quando esses hospitais estão lotados, e que é uma realidade agora com a questão da pandemia, agora e desde então, desde o início. E o que acontece, né, nesses casos é que a perda do processo, ela é presente, a gente descontinua alguns processos, descontinua o protocolo que estava lá e que estava vigente. Um ponto importante aqui é que depois de 14 meses de pandemia, a gente vive numa constante mudança e atualização dessas diretrizes, porque a gente usa essas diretrizes como referencial científico, e isso é altamente coerente e importante. Com essas atualizações, até porque a doença é nova, as novas pesquisas, novos estudos, ela é dinâmica também. A gente recebe uma orientação hoje, uma publicação hoje, amanhã já não é mais.
o que dificulta ainda mais a manutenção dessas boas práticas assistenciais. Eu queria dar um exemplo aqui a gente tem um programa hoje em que a gente acompanha alguns hospitais numa prática assistencial que é a prevenção de TEV, que é o tromboembolismo venoso, e a gente acompanha alguns hospitais no Brasil, de diferentes regiões. O Brasil é um país grande, diferentes regiões, e a nossa visão, como são diferentes regiões, são diferentes estruturas, recursos, mas de uma forma geral, a nossa visão e a nossa vivência nesses hospitais, seja ela presencial ou remota, é que houve uma descontinuidade da avaliação desses pacientes. E, consequentemente, com isso, da profilaxia dos pacientes que provavelmente teriam risco, e até dos pacientes que têm risco, né? Ora, isso aconteceu por um desconhecimento, ora por uma insegurança no manejo desse paciente, principalmente dos críticos que estão em terapia intensiva, e principalmente porque alguns dados e alguns artigos foram publicados mostrando aí a relação da profilaxia ou da terapêutica relacionada aos casos de sangramento. Então, tudo isso contribui também ao ponto que é importante, é necessário, a gente tem uma dificuldade maior na assistência e com esse cenário de incorporar e de manter esses protocolos. Então, acho que a ideia é pensar, do ponto de vista de segurança, a continuidade, o resgate desses protocolos, o resgate dessas práticas que elas já existem, e que a gente não possa e tente fazer o máximo para que a gente não descontinue esses processos dentro do hospital. De uma forma geral, observar que esses riscos, se a gente olhar esses riscos por trás dos fatores humanos, né, do fator humano, esse é um exercício que vai ser essencial agora, durante a pandemia, e no período pós-pandemia, não sei quando ele vai chegar, entendendo aí a capacidade da gente causar danos físicos, emocionais aos profissionais, né, e o impacto para a segurança. Já existem trabalhos, não são muitos, mas já existe trabalho apontando que os eventos de segurança do paciente relacionados à COVID, eles estão diretamente associados a fatores humanos. Então, a gente precisa fazer, sem dúvida, essa relação de saúde mental, impacto para a segurança, porque a gente está falando da interface humana na assistência à saúde, como uma regra, né? Os pacientes e família também tiveram seu impacto, também sofreram impactos psicológicos, e para minimizar esse cenário, a gente foi necessário investir ainda mais no envolvimento dos pacientes no seu próprio tratamento, isso para melhorar a compreensão do prognóstico e para que a gente pudesse garantir a confiança no sistema de saúde. Tem uma pesquisa do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, aqui no Brasil, e a opinião dos médicos é que existiu que, apesar da pandemia, algumas ações fortaleceram esse elo que foi estabelecido com esses pacientes e tornou esses pacientes um pouco mais receptivos às recomendações médicas. Tudo isso, claro, possível, né, dentro do recurso da telemedicina, que foi altamente acelerado nesse processo, nesse período, substituindo aí pelo atendimento presencial, né, colocando atendimento remoto tentando priorizar esses pacientes que precisavam de uma intervenção terapêutica, às vezes, como eu disse, no caso até dos pacientes oncológicos, mas a gente também tem aí os infartos, os AVCs, né, que também tiveram o seu impacto. Mas para que a gente possa seguir para uma solução, a pergunta que fica é né, quais as ferramentas, o que a gente faz como é que a gente pode utilizar ferramentas ou recursos para promover a saúde mental e bem-estar desses profissionais e por onde a gente começa, né? Como é que a gente vai adentrar aí nessa seara? A pandemia, ela ainda está causando muitos problemas, né? Isso não é um passado, isso é um presente. Esse esgotamento ainda é diário, né, dos profissionais, e uma questão que a gente está perdendo, que é a alegria no trabalho, que também é uma dimensão que é estudada em segurança do paciente. Então,
o que a gente vê é que as lideranças e as instituições de saúde, elas precisam, se não fazem ainda, mas precisam pensar urgentemente em promoções, né, iniciativas de promoção e de ações individuais, às vezes para esses pacientes, e às vezes sistêmicas, para que a gente possa fornecer algum tipo de proteção para a saúde mental dessa equipe multidisciplinar que está sofrendo aí também nesse contexto. Algumas dessas ações a gente pode implementar, inclusive antes da prestação do cuidado ou depois, né, no término de um plantão, de um período de trabalho, e a gente pensou nisso, né, inclusive pensou nisso olhando um pouco da nossa campanha. Então, olhando um pouco da campanha do IBSP e preocupados com essa questão da saúde mental, a gente tentou pensar em algum suporte para esses profissionais, pensando na mitigação desses impactos para a segurança do paciente. E aí nós trouxemos uma lista que o IHI, que é o Institute for Healthcare Improvement, divulgou aí um artigo que listou algumas recomendações baseadas em evidências científicas e que comprovadamente promovem a melhoria da saúde mental e esse bem-estar que foi perdido nos trabalhadores nessa fase crítica. A ideia aqui dessa publicação, de fato, é fazer um paralelo com os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que é um item mandatório para a segurança dos profissionais, e conforme eu disse aqui, no decorrer dessa apresentação, no início da apresentação, que a gente precisa manter o equilíbrio, de todas as dimensões da vida. Isso nos leva aí à necessidade de ações protetivas para a saúde emocional. Por isso, o IHI, chama essa ação como EPIs psicológicos, né? Que são algumas dicas que foram comprovadamente colocadas para que a gente possa apoiar, promover, instituir e oferecer para esses profissionais. E aí eu trouxe um pouquinho, rapidamente, para passar algumas delas. A primeira delas é que o profissional, que você tire um dia de folga e criar um espaço entre o seu trabalho e a sua vida profissional, porque a gente precisa lembrar do equilíbrio. Então, trabalhar por muitas horas sem descanso, obviamente que isso leva a fadiga, que é um sofrimento mental, e, de novo, lembrando que fadiga é uma questão importante e que leva e que culmina lá na frente com as questões relacionadas à segurança do paciente. Uma outra dica, nesse dia, que você evite ou escolha um dia para evitar os noticiários, porque são bem pesados, né? A depender do momento que a gente vive, as notícias frequentemente são negativas, porque o cenário não é promissor sobre essa pandemia, podendo, então, ser uma fonte de estresse e aumentando ainda mais a ansiedade. A gente tem relatos entre nós, pessoas conhecidas do time de profissionais de saúde, em que deixou realmente de ouvir as notícias porque ficavam piores, se sentiam piores quando ouviam que o número de mortes estava cada vez maior, né, no decorrer dos dias em que foram passando. A gente teve alguns picos e uma situação muito ruim do ponto de vista político, inclusive no nosso país. O apoio psicológico é importante, né? E para quem consegue enxergar isso e ter esse acesso, isso é importante também. Vivenciar aí uma crise, a gente vivencia uma crise em que a gente pode desencadear esses sintomas mentais que eu já descrevi, e esse suporte pode apoiar, e pode ser, o ideal é que ele seja precocemente, né? Iniciado precocemente e mantido, para que a gente possa diminuir essa tensão, e isso vai ajudar muito e é muito importante. Desenvolver algumas formas de sentir e demonstrar gratidão. Essas mudanças positivas, elas podem surgir quando o profissional, para algum momento do dia, para reconhecer do que eu sou grato, né? Será que eu listar e olhar e fazer uma reflexão do meu dia e pensar em escolher algum momento que eu gostaria de agradecer, porque a gente tem, como eu falei, as notícias não são promissoras, não são boas, então a gente precisa pensar em questões positivas. Uma ideia aqui no final do expediente, listar 3 coisas boas que aconteceram nas últimas 24 horas e tentar usar isso
como um recurso diário para motivador, né? E manter um pensamento positivo. Acho que o mais importante é visualizar aí todas as experiências por um lado menos pessimista, auxiliar, fazendo com que isso auxilie na manutenção da saúde mental. Então, a gente tem um tropismo por notícias ruins, isso é natural do ser humano, e a gente precisa pensar em mudar o foco, fazer a listinha das coisas boas, do que pode me motivar e me auxiliar e ter sempre um pensamento positivo e deixar essa falta de esperança de lado, porque as coisas vão melhorar, é uma questão de tempo só e de organização, não sei quanto tempo, mas a gente tem que pensar de forma positiva. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui final, que antes mesmo da gente prestar um cuidado para o paciente, a gente precisa cuidar de si próprio, de si mesmo, né? Então, cuide de você. Você é uma pessoa, é a pessoa mais importante no processo do cuidar. Quando a gente não está bem, a gente não pode cuidar das outras pessoas com segurança, né? Então, lembrar de fazer as pausas, descansar entre turnos de trabalho, né? Principalmente quando você precisa trabalhar mais horas do que estava previsto pela necessidade da crise. Lembrar, inclusive, que se isso for uma realidade, a gente precisa fazer até mais pausas durante o nosso dia a dia de trabalho. E lembrar que o papel das lideranças é fundamental para apoiar essas equipes, nesse momento, observar esses sinais de desânimo, de ansiedade, taquicardia, e tentar ouvir mais, aproximação, acolher, comunicar-se melhor. Essas são algumas maneiras para que a gente possa olhar um pouco mais o ambiente de trabalho, né, do qual as pessoas estão, em qual nós estamos, para que a gente possa tentar minimamente deixar esse fardo ou pensar em minimizar esse fardo e deixar tudo isso um pouco mais leve. Então, cuide de você. Você é a pessoa mais importante nesse processo do cuidar. Era isso que eu gostaria de passar hoje, queria agradecer muito a oportunidade de estar refletindo, e muito obrigada, graças. Obrigada mais uma vez. Muchas gracias, Karina. La verdad es que los agradecidos somos nosotros, tanto como directorio de la Fundación para la Seguridad del Paciente Chile, así como también de todos los profesionales que nos siguen habitualmente por las redes sociales. Tengo algunas preguntas para vos. Cuando usted habla de los cuidados mínimamente seguros, esa definición es una propuesta del Instituto para la Seguridad del Paciente o es una propuesta del gobierno de Brasil? Não, quando, diante da crise, mesmo um pensamento e uma reflexão do quanto nós perdemos um pouco dos processos durante a pandemia, e quando a gente não consegue prestar um cuidado hoje 100% seguro, até porque a indústria hospitalar, a indústria da saúde se não é a maior, é uma das mais complexas do mundo, né? Uma das indústrias mais complexas. Então, pensar em cuidados totalmente seguros seria inviável. Para quem estuda segurança sabe disso. Nós fazemos essa comparação e esse benchmarking da saúde com as indústrias de alta confiabilidade, e do qual é muito difícil ter cuidados 100% seguros. Então, quando eu coloco aqui cuidados minimamente seguros, quando eu dei o exemplo, por exemplo, do TEV, o ideal é que a gente não deixe de aplicar a avaliação de risco. Se eu deixo de fazer a avaliação de risco, eu deixo de dar profilaxia para esse paciente. Se eu deixo de fazer a profilaxia, esse paciente aumenta a chance dele ter um evento, né? E tudo isso eu acho que está dentro do guarda-chuva segurança do paciente,
dentro dessas ações de boas práticas assistenciais, da qual a gente tem que prezar em segurança e que a gente perdeu. A gente perdeu na pandemia, não existia, ela já não era excelente, ela era hospitais com níveis diferentes no nosso país, mas a gente teve uma descontinuidade desses processos, a gente tem uma regulamentação do país de política mandatória, de uma regulação que os hospitais precisam ter uma comissão de gestão de risco assistencial. Antes da pandemia mesmo, a gente tinha, os hospitais não têm isso, né, em sua totalidade no país, e o pouco que se fazia, alguns mais, outros menos, e quem fazia, a gente perdeu, nós perdemos aí, descontinuamos muitos processos, porque passamos por uma crise muito grave, né, na assistência, do ponto de vista econômico, de recurso, político, o Brasil está passando por uma situação bastante complexa nesse momento. Então, sendo mais objetiva, quando fala em cuidados minimamente seguros, eu acho que é o que a gente precisa resgatar, no mínimo, alguma chance de implementação de cuidado seguro, ou pelo menos parcial, não sei, mas é uma questão a se pensar. Bien, gracias. Otra pregunta que tenemos dentro del directorio tiene que ver con cuando una organización de salud se compromete con trabajar por garantizar la seguridad de sus pacientes, debe preocuparse de el paciente o debe preocuparse de cuidar a los trabajadores de salud para que no impacten directamente al paciente? Eu acho que as duas dimensões, sem dúvida, eu acho que nunca nós fizemos tanto essa reflexão que estamos fazendo agora em pensar no quanto que os trabalhadores doentes, esgotados, têm impactado para a segurança. Eu acho que nós sempre pensamos, de verdade, no fator humano, é uma constante. As atividades das instituições, elas estão passando elas são dependentes de perfeição humana, e tudo que é dependente de perfeição humana está sujeito a erro. Então, de fato, a gente já pensava na falibilidade humana, mas nesse momento, eu acho que ela está agravada, porque a gente já sabia que fadiga, cansaço, sobrecarga de trabalho, burnout, que já é muito estudado, tudo isso vai contra as questões relacionadas à segurança, mas eu acho que agora ainda mais, porque a gente está com uma parcela grande de profissionais acometidos aí com a saúde mental bastante alterada, então a gente tem mais chances de ter eventos adversos e ter esse impacto aí para a segurança. Então, eu creio que a gente precisa ter os dois olhares, não tem jeito, já tínhamos, agora ainda mais. Acho que a gente vai precisar ter uma ação pós-pandemia, talvez, ou final de pandemia, de recomeço, de reconstrução mesmo desses segmentos, dessas ações, e ver o que a gente aprendeu, porque não é possível, a gente aprendeu alguma coisa no decorrer. Minimamente fazer planejamento, né, de pandemia. Eu acho que todos os hospitais aprenderam a pensar em recurso, escassez de recursos humanos, insumos, gestão de suprimentos. Então, assim, no mínimo, houve um aprendizado, ainda que de forma mandatória também, né? ¿También están contratando estudiantes de carreras de salud en Brasil? Sim, uma parte do governo antecipou os estudantes de medicina que estavam no final do ano, não só medicina como outras profissões,
incorporou nas instituições de saúde que tinham menos recursos, né? Mas isso não é uma ação, e de novo, se a gente for olhar essa ação do ponto de vista de segurança, abrir leitos de UTI em hospitais de campanha não resolve o problema, porque a gente está falando já de um ambiente altamente complexo, crítico, que o paciente é altamente enfermo, e que precisa de pessoas especializadas. Então, não basta a gente abrir leito e colocar o paciente lá para atender, porque a gente vai continuar, o risco vai continuar, a gente não vai conseguir dar o acesso e o cuidado que a gente precisava, e que esse paciente precisava principalmente. Então, a gente criou novos problemas, talvez. Não sou contra os hospitais de campanha e trazer profissionais, mas eu creio que a gente está numa situação muito específica, talvez até, eu não vou afirmar, mas acho que a gente pode inferir aqui que a gente aumenta ainda mais a mortalidade, colocando pessoas sem formação profissional para trabalhar em unidade de terapia intensiva, porque depende, sim, de recursos críticos, pacientes em condições críticas, processos críticos e pessoas que têm e precisa de pessoas especialistas para isso. Então, acho que é um conjunto mesmo. Y me quedan dos preguntas. Bueno, tuvimos la semana pasada nuestro 5º Congreso Internacional por la Seguridad del Paciente. Tuvimos cerca de 4.000 inscritos en los días previos al evento. Tuvimos 500 personas diariamente conectadas en las redes, en la transmisión en vivo del evento. Y dos de los temas que se repitieron o en los que se concentró el Congreso fue precisamente en los factores humanos, de lo que ya hemos conversado durante esta sesión, y también en las segundas víctimas, ¿ya? Que es el concepto que identifica, ¿cierto?, cómo el personal de salud se ve afectado cuando su paciente recibe o sufre una complicación producto de la atención. Entonces, hay distintas líneas de trabajo en las cuales se puede avanzar en la implementación de cómo abordar el concepto o cómo abordar el trabajo con las segundas víctimas en las instituciones de salud. Una es una corriente norteamericana, es el programa For You, y otra tiene que ver con la corriente española, que lideran algunos de los amigos de la Fundación que permanentemente están colaborando con nosotros. En Brasil, ¿tienen alguna línea de trabajo para apoyar las segundas víctimas o eligen alguno de estos modelos que son internacionalmente conocidos? Não, eu desconheço, Alex, uma ação nacional especificamente para a segunda vítima. Nós temos muitos hospitais que já trabalham esse processo e que têm pessoas especializadas para abordar esses profissionais que são as segundas vítimas, né, dos danos, dos eventos adversos que causaram danos aí aos pacientes. Hospitais, principalmente, que têm algum tipo de recurso do ponto de vista, às vezes, até de certificação, né, nacional, ou seja, ela internacional. A gente tem especialistas, mas não existe uma iniciativa nacional especificamente para a segunda vítima. Existe, sim, ela faz parte do nosso... Está dentro do pacote aí do Plano Nacional de Segurança do Paciente. A gente aborda dentro do Programa Nacional, a gente tem um Plano Nacional de Segurança, e o Plano Nacional dos Hospitais, o qual eu mencionei da regulamentação. A gente
tem essa temática, essa incorporação e essa necessidade, né, do apoio à segunda vítima, sim, nos nossos processos hospitalares e institucionais hoje. Bien. Y finalmente, entendiendo que el ser humano olvida fácilmente lo aprendido, ¿estaremos preparados para enfrentar una próxima pandemia? Precisamos. Como eu disse, em gestão de risco, existem algumas ferramentas, e eu me lembro que a gente discutiu um dia aqui no início, e a gente falou muito de análise de cenários. A análise de cenários é uma ferramenta de gestão de risco, e a gente fez, a grande maioria dos hospitais aqui no Brasil fez, né, um cenário para catástrofe, né, para incêndio, para catástrofe, para explosão, mas nunca eu tenho quase certeza que nenhum hospital fez para pandemia. Então, como eu disse, eu acho que tem um aprendizado. Acho que agora, se a gente fizer análise de cenário, a gente já sabe mais ou menos como pensar e o que eu faço primeiro. E eu acho que é um aprendizado para a vida, né? Porque a gente nunca pensou em passar por isso. Todo mundo perdeu alguma coisa. Todo mundo. Alguns perderam a vida, alguns perderam parente, alguns perderam amigos, alguns perdeu-se emprego, perdeu-se acesso, perdeu trabalho, perdeu muita coisa, né? Assim, cada um na sua proporção, mas todo mundo perdeu. E eu acho que é o momento da gente olhar e ressignificar algumas dimensões da vida, e a gente foi obrigado a fazer isso, né? Porque ficou todo mundo preso dentro de casa, pelo menos um período, e fomos forçados a fazer isso. Então, mesmo que você não quisesse, a gente teve que reconsiderar muitas situações. Então, eu espero verdadeiramente não ter que passar por mais uma. Eu acho que essa situação ainda vai levar um tempo, a gente ainda vai levar, e passando, a gente vai, aquela questão do momento pós-Covid ainda vai permanecer, né? A gente ainda vai levar, vai ficar ainda, tem resquícios aí, a gente não sabe, é uma doença nova, a gente não sabe como é que, imagino que vocês tenham contato com quem já teve, e cada um tem um sintoma diferente no pós-Covid, né? Eu conheço pessoas que tiveram eu posso fazer uma lista aqui de diferentes sintomas, então, além dessa questão emocional. Então, eu acho que espero não passar de novo, mas se a gente tiver que fazer do ponto de vista de gestão de risco, faria uma análise de cenário e como é que seria, e como é que a gente estaria preparado para esse momento. Bien, muchas gracias, Karina. Entonces, ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. Quiero que nuestro presidente, el doctor Hugo Bojardo, también se sume a estas palabras de agradecimiento y a nombre de la Fundación, del director de la Fundación para la Seguridad del Presidente de Chile, ponga término a la jornada. Doctor. Bueno, Karina, qué decir, muchas gracias, su gentileza, su ángel y todo su background de conocimiento nos deja desafíos por caminar. Mil disculpas por los inconvenientes iniciales de este evento, pero son, creo, los imponderables de las tecnologías de la comunicación. Así que muchas gracias a usted, a su equipo, a IBSP Brasil, y esperamos seguir trabajando juntos. Muchas gracias, muy gentil. Muito obrigada novamente. Eu espero que essa situação toda passe logo para que a gente possa visitá-los, porque eu adoro ir para o Chile, adoro os chilenos, adoro visitá-los, tomar um vinho juntos. Bienvenida, siempre serás. Sempre muito bom, né? Sim. E muito obrigada, Alex, Hugo, e um abraço em Paola também. Muito obrigada por essa parceria. Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades juntos. Uma boa noite a todos.
Salud, muchas gracias a ti. Salud. Bueno, y con estas palabras ponemos término a nuestro ciclo de charlas, todos los 17 a las 7, camino a conmemorar el Día Internacional por la Seguridad del Paciente. A nombre de la Fundación por la Seguridad del Paciente Chile, ponemos término a nuestra jornada. Nos vemos el próximo 17.